Este quadro chama-se Menino Jesus, Salvador do Mundo, e representa Jesus num pequeno banco, vestido com um fino vestido de renda e rodeado por flores. Como muitas das obras produzidas no Barroco, nada nesta pintura é por acaso, tornando uma imagem muito simples, num conjunto de pensamentos tão originais como criativos. Vamos analisar um pouco melhor. Esta pintura foi criada em 1673 por Josefa de Óbidos, ou Josefa em Óbidos, como ela assinava os seus quadros. Na pintura, o pequeno Jesus benze quem olha para o quadro com a mão direita e com a mão esquerda segura um globus cruciger, ou seja, um globo dividido em 3 partes, que representam as 3 partes do mundo: Ásia, Europa e África, conhecidas na Idade Média, com uma cruz simbolizando a salvação e dominação da fé cristã pelo mundo. Esta composição tem o nome de Salvator Mundi e foi pintada por diversos artistas por volta do século XVI, tais como Leonardo da Vinci, Dürer e Hans Medling, tornando-se um tema típico de representação. É sabido que ao longo da sua vida, Josefa usou diversas vezes gravuras como inspiração para as suas obras, numa altura em que os artistas eram vistos como artesãos e os clientes queriam um resultado específico, mais do que um tratamento original. Contudo, enquanto os outros pintores representavam Jesus adulto, com barba e cabelos escuros, aqui Jesus é uma pequena criança, com o cabelo encaracolado e loiro e grandes olhos castanhos. Por que será que a pintora escolheu pintá-lo desta forma? Esta composição foi uma encomenda para um convento das Carmelitas Descalças, localizado em Cascais. E é aí que encontramos a primeira pista para a razão de ser deste quadro. De facto, numa altura em que a maioria dos artistas e clientes eram homens, neste caso temos uma encomenda feita por uma mulher para uma mulher. Quando se fala do passado, é comum pensar que uma mulher pintora era uma mulher no meio de homens. Mas no caso de Josefa de Óbidos, isso não se verifica. Josefa vivia rodeada de mulheres, começando pela vila onde ela escolheu viver, Óbidos, que tradicionalmente servia de dote para a rainha, na qual esta recolheria fundos e também construiria novos projetos, e acabando com uma figura fundamental para a Europa desse tempo. Teresa d'Ávila, uma pensadora considerada genial, que revolucionou a Igreja Católica e criou a Ordem das Carmelitas Descalças. Josefa era uma mulher extremamente culta e crente, que conhecia muitíssimo bem os escritos de Teresa, que a inspiraram nesta composição. Segundo Teresa d'Ávila, todos os conventos deviam ter uma pequena figura de Jesus, a quem chamariam o Jesus Fundador. A sua paixão por Jesus enquanto criança vinha da sua total humildade. O facto de Deus surgir como uma pequena criança mostra a eterna humildade de Deus. E ao olhar para Jesus, todas as freiras e crentes viriam nele a sua própria capacidade de ser humilde. De facto, quando uma freira entrava num convento, era encorajada a olhar para Jesus como um bebê e muitas vezes recebia um boneco com o nome de Menino Jesus, que teria de cuidar como seu filho. Josefa de Óbidos tinha conhecimento de tudo isto, porque ela própria tinha vivido num convento. Mas quem era então Josefa de Óbidos? Segundo as suas palavras, Josefa era uma mulher donzela, emancipada com licença de meus pais. Emancipada significava que era uma mulher totalmente independente e não devia satisfações a ninguém. Como é possível uma mulher no século XVII ser totalmente independente? Tudo começa com o seu pai, Baltazar Gomes Figueira, um pintor português que jovem viaja a Sevilha como militar e rapidamente se torna pintor e cria o seu próprio ateliê. Todavia, poucos anos após, retorna a Óbidos. Josefa, desde jovem, mostra um enorme talento como pintora e Baltazar aproveita a oportunidade para ter uma aprendiza, cultivando o seu talento e ensinando-lhe as técnicas da pintura, enquanto ela o ajuda a criar as suas obras. Baltazar faz uma encomenda para um convento e deixa a filha lá por algum tempo.
Josefa não se adapta à vida de convento e volta para Óbidos, continuando a ajudar o pai nas suas composições e obras, até este lhe conceder independência e a sua emancipação. Desde então torna-se uma grande e conhecida pintora, criando uma fortuna, fruto do seu trabalho árduo. No século XIX, Josefa foi muito criticada pela sua falta de talento ou incapacidade de fazer certos truques com o seu pincel. Muitas vezes criticada por não saber pintar perspectiva ou formas cromáticas. Contudo, eu não considero que Josefa não soubesse pintar. Apenas tinha uma ideia diferente do que seria bonito pintar. Ao olhar para a sua evolução como artista, é notável que Josefa sabe pintar figuras humanas de uma forma realista, mas escolhe uma representação própria, com os olhos grandes. De facto, já esta pintora tinha encontrado a forma perfeita de fazer algo adorável. Aumentar os olhos. E não acaba aí. O pincel da pintora transformava tudo o que tocava numa criança, criando até crianças adultas, que são um pouco o seu autorretrato. A ingenuidade e suavidade de Josefa tornam as suas pinturas únicas e inesquecíveis. Nesta pintura, a dor e o sofrimento surgem de uma forma muito discreta. Na pequena bandeira, com a coroa de espinhos que Jesus irá usar, a almofada vermelha, que representa o sangue que verterá por nós, e a pequena placa, segura por um laço, com a escrita que se encontrará na cruz de Cristo. Tudo no pincel de Josefa se torna bonito e leve, apesar de não ser, formalmente, realista ou perfeito. Josefa guardava a perfeição para quando tinha de pintar flores. Estas eram o toque final, ao qual ela nunca resistia. Muito conhecida pelas suas naturezas mortas, Josefa tinha a capacidade de pintar as mais deliciosas mesas. No entanto, o que parece apenas uma taça com doces deliciosos era, na verdade, um conjunto de símbolos que representavam as mais variadas ideias. Tudo isto acontecia porque a evolução da botânica proporcionava uma nova leitura ao universo natural, que rapidamente foi interligado com a Bíblia, através de inúmeras publicações sobre flores e o seu significado, proporcionando uma nova relação com flores do ponto de vista científico, literário e pictórico. Olhando agora para o quadro, é possível notar que as flores se apresentam em grupos de 3, representando a Trindade, e que cada flor tem o seu próprio significado. Lírios, pureza. Rosas, paciência. Miosótis, fidelidade. Margaridas, inocência. Púrpuras, martírio. Cravos, doçura e obediência. E a sua posição em cada lado de Jesus, a paixão de Cristo. Peónias, salvação dos homens. E a castidade das freiras. De facto, este quadro é uma junção original da própria artista, de imagem religiosa com a natureza morta, mostrando às freiras do convento a presença de Jesus no momento de comunhão e o amor de Jesus, eterno e humilde. Ao olhar agora para o quadro, é possível compreender as escolhas da artista. Escolhas que supõem um olhar profundamente feminino, culto e ingênuo, num universo em muitos aspectos dominado pelas mulheres. No testamento de Josefa, esta expressa claramente o seu desejo de que a sua fortuna seja passada para mulheres e não homens. Ficamos então com uma nova visão de Jesus. Desafiadora, feminina e, claro, extremamente fofinha.